Olá amigos do canal 20 da NET, está no ar mais uma edição do nosso programa Pergunta e Resposta, aqui pelo canal BA, todos os dias com vocês. Edição inédita, sempre de segunda para terça-feira, à 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então todos os dias da semana tem pergunta e resposta na sua tela, em casa e em qualquer parte do mundo, através da internet. Pois temos as nossas plataformas, nossas redes sociais que abrangem aí milhares de internautas que podem acompanhar o nosso programa. Hoje nós estamos aqui diretamente na Clínica Bueno Vita, Cursos em Saúde, localizada bem no centro histórico de Porto Alegre, na Andradas 1534, no 2º andar. Sempre lembrando que além da Bueno Vita, também temos o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e do Colégio Sinodal do Salvador. Na edição de hoje, então, nós estamos na Clínica Bueno Vita, mas antes vamos acompanhar uma reportagem feita por Eric Pastores. Ele esteve lá no Teatro Bourbon Country acompanhando a sessão magna alusiva ao Dia do Advogado, que aconteceu em 11 de agosto. Na oportunidade, o coral da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul fez uma brilhante interpretação dos hinos rio-grandense e nacional. Enfim, várias autoridades compareceram ao evento: o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o presidente da OAB Gaúcha, Dr. Ricardo Breyer, magistrados, enfim, prefeitos, várias autoridades que representam a sociedade do Rio Grande do Sul estiveram lá no Teatro Bourbon Country prestigiando este evento da OAB e da Caixa dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul. Em 2018 estamos celebrando 191 anos de criação dos primeiros cursos de direito no país. E lembrando que são mais de 100 mil profissionais somente aqui no Rio Grande do Sul. Um número expressivo, então, de advogados, de profissionais do direito que atuam no nosso estado na defesa do povo gaúcho. O evento foi realmente muito especial. Estava lotado o auditório do Teatro Bourbon Country. O coral da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul interpretou, como eu disse antes, brilhantemente os 2 hinos. E o repórter Eric Pastores conversou com a maestrina Iovana Scaravelli, que informou, deu detalhes a respeito do brilhante trabalho desenvolvido pelo coral da Caixa. Vamos acompanhar. Ouvindo noiteangas margens clássicas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Iovana Scaravelli, maestrina do Coral da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Nosso coral comemora nesse ano de 2018 10 anos. Somos formados apenas por advogados, isso muito nos honra, temos uma tradição referente a isso. Cantamos todas as quartas-feiras nos ensaios no 5º andar da Caixa de Assistência dos Advogados. Iniciamos os nossos ensaios às 17h30 e finalizamos às 20h30. Todas as sessões, como hoje, sessão magna, muito nos honra estarmos presentes, porque é uma comemoração ao Dia do Advogado. Então, muito nos honra estar presente e também é uma maneira de parabenizar os meus alunos. Em relação aos 10 anos da Caixa, em dezembro temos aniversário, temos comemoração, né? Sim, dia 4 de dezembro. Vamos fazer o nosso show comemorativo aos 10 anos, com convidados especiais, familiares, autoridades, e será um belo evento. O advogado que quiser se inscrever para cantar no coral, como é que ele faz? Procedimento simples. Enviar e-mail para a presidência e depois eu entrarei em contato.
São quantos advogados atualmente no coral? Atualmente estamos com 42 coralistas, advogados. E tu estás desde o início, né? Sim, eu sou a maestrina fundadora, vamos dizer assim. Estamos há 10 anos juntos. É uma relação já muito querida, afetuosa, posso te dizer, de amizade, de carinho, extremamente profissional também, claro. E são os queridos, são pessoas especiais para estarem aqui. São muito especiais. Em dezembro, 10 anos. O que projetar para os próximos 10? Boa pergunta! Continuidade, com certeza, continuar cantando as nossas músicas, contando a nossa história, porque isso a gente tem muito consciente e de uma forma assim, muito honrosa. Nós escrevemos uma bela história no estado do Rio Grande do Sul. Esta foi então a manifestação da maestrina Iovana Scaravelli, que conversou com a nossa equipe do Pergunta e Resposta a respeito do brilhante trabalho desenvolvido pelo Coral da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Pois o Eric Pastores, ele também teve a oportunidade de conversar com o ex-presidente da Caixa, Dr. Arnaldo Guimarães, que foi na gestão dele que foi criado o Coral da Caixa. Então ele fez um resgate da história desse grupo que encanta a todos durante os eventos promovidos pela OAB. Nós, quando assumimos a Caixa em 2007, foi de 2007 a 2013, eu procurando a nossa gestão, nossa minha diretoria, nós começamos a saber qual o grande objetivo da Caixa. E uma das questões mais fortes era a assistência ao advogado, bem como saúde do advogado, a família do advogado. E uma das questões que nos trouxe de conhecimento assim, é que os advogados, nós somos muito solitários. Nós trancamos o nosso ambiente de trabalho e lá ficamos horas e horas, só saímos para ir no fórum. E nós vimos que uma parte cultural, que seria quase uma terapia ocupacional, seria um encontro musical, né? Então nós tivemos essa ideia e colocamos em prática, né? Fazendo um laboratório coral com inscrições por 30 dias, e quando nós fomos ver, na primeira chamada laboratorial do coral, tivemos 72 inscritos. Nunca mais parou o coral. Então, sempre teve esta média de inscrições, em que pese muitas vezes na presença, a participação efetiva, em torno de 30 e poucos advogados. 10 anos depois, como o senhor vê o coral atualmente? Hoje eu vejo o coral completamente profissionalizado, muita garra, muito pique. Olha, eu sou suspeito, mas eu fico emocionado quando eu vejo o coral apresentando, impecáveis, uniformes, um canto que é um tom só, uma beleza o coral. E quando é que vemos o senhor no coral? Pois olha, eu já brinquei no coral há algum tempo aí, mas eu acho que eu não dou muito pra coisa, não, assim. Mas é uma beleza. A presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Rosane Ramos, também conversou com a nossa equipe, estava lá participando desse belo evento no Teatro do Bourbon Country, e a doutora Rosane aproveitou a oportunidade para fazer um convite a respeito de um acontecimento previsto para dezembro, os 10 anos de existência do Coral da Caixa. Vamos acompanhar. Olá, é um prazer estar conversando com Pergunta e Resposta no canal BAR, aqui na Seção Magna da Advocacia. Evento esse capitaneado pela OAB-RS, que homenageia os advogados, né? E também faz a entrega das comendas aos advogados jubilados, comenda Leonardo Macedônia. A Caixa de Assistência participa desse evento, trazendo o seu coral, né, que este ano completa 10 anos cantando e encantando
por onde passa. O Coral da Caixa de Assistência hoje conta com mais de 40 advogados e é um dos únicos corais das 27 caixas do país que é composto exclusivamente por advogados. Então nós temos muito orgulho do nosso coral ser sempre convidado para prestigiar a sessão magna, que é um dos pontos altos da celebração do mês do advogado. A senhora poderia contar um pouco mais sobre como se deu a inauguração do coral da Caixa? O Coral da Caixa de Assistência iniciou com a proposição de alguns advogados que eram dados ao campo, né? Desafiaram a então diretoria da Caixa de Assistência. À época o diretor-presidente era o Dr. Arnaldo Araújo Guimarães, e desafiaram a montar um coral. Então, de pronto, a Caixa acolheu essa demanda, porque a missão da Caixa é essencialmente cuidado para com a figura do advogado e seus familiares. Nós acreditamos que o cuidado, além de perpassar por condições dignas de trabalho, pela saúde, também envolve o bem-estar. E nós entendemos que o bem-estar faz parte do bem-estar também, essas atividades diversificadas que acabam contribuindo para a desenvoltura profissional também no exercício da advocacia. Em dezembro teremos o aniversário então, né, do coral, né? Uma grande festa, né? Teremos uma grande festa do coral, vai ser aberta a toda a advocacia gaúcha, lá no Cubo da OAB-RS no dia 4 de dezembro. Faço convite então para o pessoal. Então vamos lá, dia 4 de dezembro na OAB Cubo, finalzinho da tarde, logo vocês vão estar recebendo pelo mailing da Caixa o convite para ouvir o Coral da Caixa cantando e encantando nesses 10 anos de existência. Lembrando sempre que durante a sessão magna foram homenageados os advogados com mais de 30 anos de atividade profissional e no mínimo 70 anos de idade. Foram jubilados e também tivemos a entrega da comenda Osvaldo Vergara. O repórter Eric Pastores conversou com o Dr. Rafael Canterge, que explicou maiores detalhes deste procedimento. Como é que funcionou esta entrega aos homenageados, os jubilados pela OAB do Rio Grande do Sul? Este evento é um evento repleto de simbolismo para a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos a oportunidade de reconhecer aqueles que muito já trabalharam e ainda trabalharão em favor da advocacia e da cidadania. Temos a oportunidade de fazer a entrega das comendas Osvaldo Vergara, reconhecendo o trabalho também prestado pelos colegas. E receberemos novos advogados inscritos na seccional do Rio Grande do Sul, da nossa querida ordem. É uma solenidade que integra o mês da advocacia, repleto de atividades. E na noite de ontem tivemos um evento memorável em favor do voto consciente de todos os brasileiros e que tem o potencial, a partir de então, de ser um agente de transformação social. Neste momento, a Ordem presta a homenagem a todos os colegas advogados pela data do 11 de agosto. Também conversamos durante o evento no Bourbon Country com Dr. Marcelo Bertolucci. Vamos ver. Nós estamos aqui celebrando vários advogados homenageados nesse trabalho compartilhado com a Caixa de Assistência dos Advogados, sob a presidência da doutora Rosane Ramos, a Ordem sob a condução do presidente Ricardo Breyer, num ambiente de liderança nacional de Cláudio Lamarck. Portanto, estamos celebrando, afirmando a perenidade da instituição e muito felizes por essa semana de tantos encontros em prol da advocacia e da cidadania. Esse é o mesmo advogado, né? Exatamente. Qual é o papel do advogado num momento tão importante quanto o nosso atualmente? O advogado é o grande tutor dos direitos e garantias individuais, é aquele que fala em nome de outrem e, além da atuação profissional, exerce um munus público relevantíssimo, é o porta-voz da cidadania e que afirma a condição de porta-voz da sociedade civil. Portanto, não há democracia sem advocacia forte e esse é o papel da Ordem, da Caixa, do sistema OAB. Nesse ano completamos 191 anos da primeira instalação de curso de Direito no Brasil, né? Os cursos jurídicos eles têm um papel
que se confunde com a história da vida brasileira, com a maturidade da vida democrática brasileira. E nesse sentido, a Ordem está mais uma vez celebrando e reconhecendo a importância dos cursos jurídicos, mas também a qualidade dos mesmos. Essa então foi a cobertura especial do Pergunta e Resposta lá no Teatro Bourbon Country, acompanhando a sessão magna alusiva ao Dia do Advogado. E nós retornaremos logo após o intervalo comercial aqui, diretamente da Clínica Bueno Vita Cursos em Saúde. Já voltamos. Estamos de volta aqui pelo nosso canal Bar 520 e 20 da NET e 26 e 526 no Vale dos Sinos e também em redes sociais. Sempre com o apoio de Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e Colégio Sinodal do Salvador. Hoje, entrevistando a proprietária da Clínica de Fisioterapia Bueno Vita, Silvana Bueno. Neste segundo bloco, telespectadores, nós vamos conversar especificamente sobre Pilates. Silvana, inicialmente, eu gostaria que fizesses um histórico, né, da introdução do Pilates no Brasil e no Rio Grande do Sul. Bom, então, o Pilates no Brasil, ele está em franca expansão, é um dos países que mais tem praticantes de Pilates e que um número muito grande de instrutores, de profissionais que trabalham com o método Pilates, e especialmente no Rio Grande do Sul também. A gente tem um grande número de praticantes, um grande número de pessoas que se dão bem com o Pilates e que procuram cada vez mais essa atividade. Então, hoje, o Pilates é já uma atividade que se solidificou. E no Rio Grande do Sul, a gente então tem também um grande número de adeptos e praticantes de Pilates desde os anos 90 para cá. Vem crescendo essa demanda? Vem crescendo essa demanda cada vez mais. Silvana, caso de dores lombares, em termos de Pilates, eu gostaria agora que tu pudesses fazer uma apresentação aos telespectadores aqui com a Mariana, né, que também está aqui conosco na clínica. Quais os exercícios, as atividades, o que pode ser feito para dores lombares na prática? Vamos ver? Pilates e dor lombar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 80% a 85% das pessoas vão ter um dia um episódio de dor lombar. Então hoje o Pilates, hoje e sempre, o Pilates ele é uma atividade física onde ele tem onde a gente encontra grandes resultados na questão de dor lombar. Então eu vou mostrar agora como que funciona essa questão, especialmente da coluna lombar no Pilates. Ok, vamos ver então com a Mariana. Então a Mariana Silvana vai comanda o show agora. A Mariana vai deitar de barriga para cima. E nós vamos organizar dobrando os dois joelhos, porque dessa forma a gente tem uma acomodação um pouquinho melhor da coluna do que com as pernas esticadas. Então eu tenho a base da coluna aqui, coluna cervical, e o método Pilates ele tem alguns princípios. Então o primeiro princípio é a respiração. Então o paciente no Pilates ele vai inspirar pelo nariz e vai soltar o ar pela boca, sem fazer bico, né? Desde pequenininho a gente aprende a fazer um bico, Pilates sem tensão. Solta entre os dentes. Nós temos um músculo chamado transverso que fica pelas costelas e vai lá atrás e vem aqui na frente no pubis, onde esse músculo, as pesquisas nos mostram cada vez mais que esse músculo em especial ele se contrai antes dos movimentos dos membros superiores, por exemplo. Então ele é um músculo que quando a gente tosse, ele é um músculo da pressão abdominal. E ele é um grande achado aí dentro dessa questão da dor lombar. Então, no Pilates, a gente tem grandes resultados, nesse caso especificamente, de dores na coluna,
porque a gente trabalha muito ele quando a gente faz a respiração. E todo o tempo do Pilates, ele faz parte da casa de força, onde a gente vai estar trabalhando os músculos abdominais e juntamente com o transverso. Então a Mariana vai inspirar pelo nariz e vai soltar o ar pela boca, e ao mesmo tempo ela vai estar abaixando as costelas, ativando esse músculo transverso e ativando também a musculatura abdominal. E isso tudo a gente causa um reforço dessa musculatura juntamente com a parede de músculos posteriores das nossas costas. E então, junto com a respiração e esse trabalho da casa de força, a gente vai ter um grande resultado na questão da dor lombar. Por que a importância dessa respiração? A respiração, assim, Joseph Pilates nos dizia que é o primeiro e último ato da nossa vida. A questão da respiração, os músculos respiratórios e toda a nossa musculatura, ela tem uma resposta muito efetiva com a respiração. Então, sempre um trabalho global, um trabalho de postura que a gente vai fazer e um trabalho de dor, a questão da respiração é muito importante. Por conta da liberação dessa musculatura, por conta da oxigenação muscular e da liberação muscular que a gente consegue pela respiração. A respiração é fundamental. A questão do relaxamento, de contração muscular e de eficiência, de eficácia de cada exercício que a gente quer trabalhar. Silvana, a importância do Pilates para uma boa postura das pessoas. Tá, então a gente vai fazer um exercício chamado Spine Stretch, que é o alongamento da coluna, onde a Mariana vai... Primeiro, tu me perguntaste sobre a postura, né? Exato. Nessa posição sentada, a Mariana está sentada sobre os isquios, que são uns ossos da bacia, onde ela está sentada, onde já coloca a coluna em crescimento axial. Então, o Pilates tem essa questão que enfatiza bastante, que é abrir espaços em cada vértebra da nossa coluna para buscar esse crescimento da coluna, sem tensões. Então, nesse exercício, por exemplo, ela tem que estar sentada sobre os isquios, já buscando esse crescimento axial, com todo esse alongamento dos membros inferiores. E aí, ela vai começando a levar a barra para frente e a cabeça à frente, buscando a mobilização de cada vértebra, vértebra por vértebra da coluna, sem tensionar o ombro, e ela vai no alongamento que ela puderes, o máximo que ela puderes à frente, sem essa tensão. E aí, quando ela retornar desse movimento, ela vai retornar pela lombar, vértebra por vértebra, sempre buscando esse crescimento axial. Tá? Então, dessa forma, a gente alivia tensões na coluna vertebral e o trabalho com uma postura correta. Então, o tempo todo o Pilates busca essa correção, busca essa simetria com o movimento correto, sem tensões, com contração da casa de força, daquilo que precisa, para o movimento sair o mais eficiente possível. Então, quando ela baixa essa barra, cada vértebra a ideia que a gente tem aqui é de que cada vértebra dobre cada vez, que não vai em bloco, porque aí eu consigo mobilizar pedacinho por pedacinho da minha coluna. E com esse trabalho do abdômen, ela vai conseguindo esse crescimento axial, desde os glúteos até toda a casa de força trabalhando. Bom, nós estávamos aqui falando sobre postura. Então eu vou perguntar agora, dessa vez, para a educadora física Mariana May, qual deve ser a melhor dica para o telespectador que está nos acompanhando agora em casa, no que diz respeito a sentar, a melhor postura para ver televisão, no celular, no tablet. Está contigo a palavra. Certo. Bom, a gente sabe hoje em dia que as pessoas têm relaxado bastante na postura, de forma incorreta e de como sentar, e a tecnologia, o celular, o tablet, tudo isso tem influenciado para uma má postura de cervical e lombar, né? Então, geralmente, quando a pessoa está em casa, ela já senta mal posicionada, ou até mesmo no trabalho, ela se posiciona mal. Então, eu vou mostrar aqui o exemplo na Silvana, como as pessoas geralmente fazem em casa, né? Tá sentada trabalhando ou em casa, olhando televisão, geralmente a pessoa fica com a postura em flexão, né? Com aquela postura relaxada, né? Isso que geralmente causa dor lombar e vai modificando então a postura da pessoa. O que a gente recomenda? Que as pessoas,
que estão em casa, sentem em cima dos isquios, né? Que é o que a Sil estava explicando, que é sentar em cima desses 2 ossinhos que ficam na bacia, e aí então a postura fica bem posicionada, e aí pensar nesse crescimento axial, que é esse crescimento da coluna, puxando como se estivesse com um fio de prumo lá pro teto, tá? Então isso já ajuda bastante na coluna e evita então as dores lombares, tá? Outra coisa que a gente pode fazer em casa para melhorar tensão de cervical em função de celular, computador, é fazer alguns alongamentos de cervical, né? E a Sil vai mostrar agora, então ela vai mostrar um alongamento de cervical, vai inclinar a cabeça para o lado e vai dar uma alongadinha sem pressionar muito para não ter compressão dos discos na cervical. Então conta uns 20 segundinhos, depois pode fazer para diagonal o queixo, vai em diagonal da axila e puxar também, é outra forma de fazer um alongamento de cervical. Essas são algumas dicas que a gente pode orientar para as pessoas fazer com segurança em casa. Mariana, na verdade, esse relaxamento que a pessoa em casa diz, eu vou ficar mais confortável para ver televisão, deitado, de lado, ele é inverídico, porque ele pode causar severas dores. Isso é verdade. Esse falso relaxamento, então, ele promove então esse achatamento das vértebras, e esse achatamento das vértebras, então, traz essas dores, ou lombar, ou cervical, e isso aí pode trazer problemas no futuro. Então, o que a gente indica? Essa orientação da postura, e como eu já tinha falado, né, sentar em cima dos isquios, manter esse crescimento axial da coluna, fazer alguns alongamentos que trazem um relaxamento, então, para a musculatura, e também fazer o Pilates, que traz esse fortalecimento da coluna e alongamento. Acho que isso aí é fundamental. Então, tem que ter essa complementação do exercício, que vai trazer só benefícios para a coluna da pessoa que está praticando. Então essas boas práticas podem começar em casa. Exatamente, em casa, e em casa que vai fazer toda a diferença, né? Seria como um tema de casa, a gente orienta para os nossos alunos que façam, né, um pouco de alongamento, que fecha com chave de ouro. Pois no encerramento da edição de hoje do Pergunta e Resposta, as considerações finais de Silvana Bueno. Então, o que a gente pede, o que a gente indica é de que as pessoas pratiquem uma atividade física. Uma caminhada, o pilates, ou uma hidroginástica, ou jogar um vôlei. Simples assim, sair e fazer uma caminhada já é uma grande coisa que vai se fazer em benefício de si mesmo, né? Então, praticar alguma atividade, porque cada vez mais os estudos, evidências, os estudos científicos nos mostram que a atividade física é um excelente remédio. Combate, então, severo ao sedentarismo. Combate severo ao sedentarismo, isso mesmo. Aliás, muitos pacientes que aqui vêm são sedentários, Silvana? Não, nós já temos o nosso grupo aqui, nós temos um grande número de clientes aqui que já tem uma atividade física já há 10 anos, 8 anos. Então, assim, nossos clientes não são sedentários, né? Além de praticar pilates, treinamento funcional, fazem caminhada, fazem trilhas, fazem outras atividades. São pessoas comprometidas com a sua saúde, consigo mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Bá. Obrigada a você, Renato. Sucesso. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!